você já deve ter perdido um ente querido, né? Mas e aí, como encarou esse momento? E mais, como você encara a morte, a sua própria morte? Você sabia que tem uma parte da medicina que estuda essa relação do homem com a sua finitude? É a tanatologia. E quem está aqui para falar um pouquinho mais sobre ela é o Haroldo Escudeiro, que é psicólogo e também tanatólogo. Até a gente estava comentando aqui no intervalo, aqui no Sul não é difundido, não existia, ainda não se falava sobre isso, Haroldo. Muito pouco. Boa tarde, telespectadores da REC Record. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigada. É a ciência nova, tem 40 anos no planeta e 30 no Brasil. Para uma ciência é um embrião, não é isso? É. Portanto, bastante desconhecida ainda. Mas nós estamos aqui para fazer esse trabalho e estamos tendo uma boa resposta dos colegas da área de saúde. Pois é, difere, não tem nada a ver com o tal misticismo, ou tem? Não absolutamente. Tem. É uma ciência que se preocupa com os processos emocionais e psicológicos das pessoas que perderam, não apenas por morte, qualquer perda. Para um velho que se aposenta, a aposentadoria é uma morte se ele não tiver um projeto anterior, uma atividade. Por isso que muitos velhos entram em depressão. Quando se aposentam, perdem a atividade e não tem outra para colocar no lugar. Então também não tem nada a ver com religiões? Não, absolutamente. Se você perde um amor, vai ter que ter um luto. Se você perde um emprego, se são você as perde... perdas, são é as a relação perdas, das na verdade. perdas. Porque a gente fala ciência que estuda a morte, isso, entre aspas. Isso porque é um nome antigo tal, e daí se deu essa definição. Mas o certo seria a ciência que estuda as perdas. Exatamente, incluindo a morte. Que é a perda mais difícil, geralmente, da gente enfrentar. E é o que as pessoas mais têm medo. Não tem, né? Todo mundo vive e sabe que uma hora vai morrer. Aí assim, até você de casa que tiver alguma dúvida sobre isso, quer saber como lidar, de repente já passou por essa situação e até mais do que recentemente, pode ligar para cá e tirar a sua dúvida ao vivo com o Haroldo Tanatólogo. O telefone é o 3340-0070. 3340-0070. Qual é o erro das pessoas na hora que perde um ente querido, uma pessoa que gosta? O que elas cometem de erros? Então, o erro maior de quem perde alguém significativo é não sofrer. Por quê? Porque é importante sofrer. Muito importante. O luto pressupõe sofrimento. Imagina você perder uma mãe, um pai, um filho, um companheiro e não sofrer. Como cabe? Então as pessoas que não sofrem necessariamente no futuro desenvolverão sintomas, que pode ser uma depressão, síndrome do pânico, pode ser um problema no corpo, no organismo e até uma psicose, se ela não trabalhar o processo do luto adequadamente. As pessoas, elas têm um grande medo da morte, até da sua própria morte, como eu falei isso antes, né? Que não adianta, a gente tá aí, tá vivendo e é inerente, todo mundo vai morrer, todo mundo vai falecer. E esse medo, como tirar, como eliminar, que seria o mais certo, seria já meio que se preparar, porque isso vai acontecer. Com certeza. Bem, o medo é difícil de retirar por conta da cultura, né? Nós estamos falando aqui da cultura ocidental, contemporânea. Nem sempre foi assim. É, porque em outros países, eles... A cultura oriental é diferente. Comemoram. Sim, né? Em Okinawa, na cidade do Japão, ao completar 97 anos, as pessoas desfilam em carro aberto uma vez por ano. É uma festa. E todos vão para a rua despedir-se. Criança, adulto, velho, casais, todas as pessoas da comunidade. Olha só. Como se estivesse dizendo, olha, você vai morrer e a gente veio aqui te homenagear. Olha. Naturalmente. É cultural, não adianta. Cultural. É cultural. Perfeito. Mas aí aqui, no Ocidente... Então, o nosso tabu é muito grande. A gente não fala da coisa mais certa de todas as coisas. E há aqui um paradoxo engraçado. A gente lida muito bem, ou mais ou menos bem, com a coisa mais incerta que é a vida, e não lida bem com a coisa mais certa que a gente vai ter na vida, que é a morte. É paradoxal? É. E como seria lidar bem com isso? Lidar bem. A primeira coisa que poderia ajudar era falar. Falar alivia. Não falamos. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, com os amigos. É um tabu, ninguém fala. À medida que a pessoa fala, a pessoa que perde, ela vai se aliviando. Quer dizer, comentar, falar sobre isso, sofrer, que é importante sim. Porém, tem um certo tempo determinado, né? Não pode sofrer para a vida inteira ficar com aquele luto. Com certeza. O luto é um processo, não é uma doença. Portanto, ele tem começo, meio e fim. Então, a pessoa tem que estar atenta para ver o quê? Se o funcionamento da vida cotidiana dela antes da perda é o mesmo depois da perda.
O ideal é que a pessoa se aproxime da rotina de vida dela antes da perda, o mais próximo possível. Ou seja, ela não vai prejudicar o seu funcionamento na sua vida cotidiana normal. Ah, tá. Não deixar de trabalhar, não deixar de frequentar o seu círculo de amigos. Isso, absolutamente. Voltar à rotina, obviamente que com a dor que vai ser depurada pelo processo do luto, que vai levar um tempo, que não é tão rápido assim como a gente imagina. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, mas antes a gente tem uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Susan. Oi, quem fala? Alda. Isso. Oi, Alda, seja bem-vinda. Eu só vou pedir um favor para você, Alda. Diminui um pouquinho o volume da sua televisão pra gente, porque tá dando retorno aqui. Diminui mais. Agora. Melhor, ótimo. Vai lá, tira essa dúvida, Alda. Olha só, eu acredito que ele me falou algumas coisas, mas como eu estava no telefone, não prestei muita atenção. Então, em 2008, eu sofri perdas de um casal de filhos na tragédia. Então, para mim, é muito difícil eu aceitar pelo meu sono, sabe? É muito difícil, eu não consigo conviver. Quer dizer, já se passaram 2 anos e a senhora ainda continua sofrendo muito essa perda. Muito. Então, eu não consigo aceitar essa perda. E eu não sei como lidar com isso tudo. É muito difícil. Eu perdi a noção das coisas, assim, do tempo, das pessoas, do que fazer, perdi o interesse por tudo. Certo, tudo, mas Alda, esses entes queridos eram quem? Sua família? Eram meus 2 filhos mais velhos. Entendi. Ok, Alda, obrigada aí por sua participação. Vamos tentar então explicar um pouquinho como lidar com essa situação. Enfim, tragédia de 2008, a gente está completando aí 2 anos dessa tragédia. Inclusive estamos fazendo uma série de reportagens no Jornal Meio Dia, que vai passar nos próximos dias para a galera de casa. Várias pessoas, eu tenho certeza, que se identificaram aí com o caso da Alda, perderam pessoas super queridas, super próximas e ainda sofrem muito por isso. Olha, veja bem, o luto, ele é parecido para todo mundo. Só que, dependendo do que se perde, essa reação vai ser diferente. É que assim, a lei natural da vida seria os pais irem antes dos filhos, exatamente. Né? Quando essa lei é contrariada, vem o luto difícil, que é o mais difícil, é o luto do filho. Justamente porque a lei foi contrariada, né? Então, o luto de um filho demora muito mais do que qualquer outro tipo de luto. Então, 2 anos para essa mãe ainda não é o tempo suficiente para ela viver toda a dor e o sofrimento de ter perdido um filho. Olha. Porque o luto, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa do Colin Parkes, de Harvard, com as viúvas de Londres. Ele verificou na pesquisa dele que elas levavam 3 anos em média para se restabelecer totalmente. Quer dizer, existem para cada ente, existe um tempo meio que X, meio que tempo certo? É para um filho, para um companheiro, para um amigo, para um irmão. Então esse sofrimento da Alda, no caso, ele está no meio do caminho. Sim, faz parte. No meio do caminho? Sim, eu diria que se a gente for aquilatar o tempo, fazer uma avaliação, ele ainda está no caminho. Mas como lidar com essa situação no caso dela? Porque a gente vê que só o fato dela conversando com a gente, ela já estava mobilizada. Claro. Olha, a única maneira de ajudá-la é ela entrar em processo terapêutico. Porque a perda de um filho para ser elaborado é muito difícil a pessoa sair sozinha. Então ela deveria procurar uma ajuda, se puder, de um psicólogo, um tanatólogo, para trabalhar essas perdas dos filhos, porque é uma perda muito difícil de ser elaborada. A senhora acha que o apoio psicológico nessa hora seria fundamental? Muito importante. Até porque esse tipo de perda, né, perder um filho, é inimaginável para quem tem. Então, depois que acontece, a pessoa fica realmente, é como se tivesse perdido um pedaço dela, né? Porque um filho é um pedaço. Mas como o próprio Haroldo falou, sofrer é importante sim, às vezes a pessoa não sofre, não, isso acontece e tal, e acaba querendo eliminar aquilo da frente, mas depois pode vir outros problemas, e aí orgânicos, enfim, aí inúmeros outros problemas que a gente já citou agora, emocionais também. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É Jurema. Jurema, você fala de onde? Daqui de Blumenau mesmo. Blumenau. Jurema, e você, qual a sua dúvida? Eu queria perguntar para ele, assim, o que eu posso fazer da minha vida, assim, porque eu perdi a minha mãe. E de lá para cá eu não tive mais nada de bom na minha vida.
Eu sou uma pessoa muito depressiva. Já tive psicólogo, já tive internada em psiquiatria, tudo. Então eu não tenho vontade de nada assim na minha vida, sabe? A minha vontade é de morrer. Olha, Jurema, quanto tempo você perdeu a sua mãe? A minha mãe faz uns 15 anos, mas eu não tenho paz na minha vida. Quanto tempo, desculpa, Jurema? 15 anos. 15 anos? É, e eu escuto ela me chamar, tudo assim, sonho, tudo. E aí, então, minha família diz que eu sou louca. Eu sou louca, que eu sou depressiva, mas não sou depressiva, eu sou louca. Eu me sinto uma pessoa bem para baixo, assim, sabe? Eu ainda disse para minha médica ontem, uma faca para mim é pouco ainda. Porque eu tenho vontade de acabar com a minha vida de uma hora para outra. Assim. Não, tudo bem, Jurema, vamos tentar explicar aí a sua situação. Obrigada aí por sua ligação. O caso então, dela é muito maior, 15 anos. Já dá para perceber, pelo que ela falou, que o processo dela está num nível de patologia. Ele já está patológico, não apenas pelo tempo, porque também tem uma questão, e no caso dela, que ela já tem um quadro de depressão. Para quem já tem depressão antes da perda, quando a perda vem, exacerba o quadro de depressão. Então, necessariamente, essa senhora ela tem que ser atendida por um psiquiatra e um psicólogo, se ela puder, para ajudar o processo dela. Que não só a psicoterapia vai resolver. Ela tem que entrar com a medicação também, porque ela já tinha um quadro de depressão anterior. Só antes, rapidamente, como tem os tempos certos de luto, né? Beleza, são 2 anos, digamos que seria o tempo mais ou menos X. Mais ou menos, Mais ou menos, não dá para falar Perfeito, exato. mas como sair, então, desse luto? Então, a forma de sair é trabalhar a perda. O luto tem tarefas. A primeira tarefa do luto, que foi elaborada pelo William Orden, que escreveu o livro Terapia do Luto, é aceitar a realidade da perda. Não é aceitar a perda. Eu ouvi a ouvinte falando aqui, a telespectadora, eu não aceito a perda do meu filho. Obviamente não dá para aceitar a perda de um filho, mas ela tem que aceitar a realidade dela sem o filho. Ou seja, a segunda tarefa é aceitar a realidade da perda, não a perda. A nova realidade. É a nova realidade de vida. Então a perda requer uma readaptação. Tá. Então ela vai ter que se readaptar na vida cotidiana sem aquela pessoa. A segunda tarefa do luto, trabalhar a dor da perda. Ou seja, sofrer. E o sofrer cotidianamente. Falar da perda, falar da dor, chorar, ter raiva. Isso é muito natural para quem está enlutado com a perda significativa. Agora, no caso dela, tem que ter um acompanhamento profissional, porque ela sozinha não vai conseguir sair. Perfeito. Haroldo, vai ter um curso para os profissionais de saúde, que começa nesse sábado aqui em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. Santa Isabel, exatamente. Para os profissionais de saúde, por quê? Para eles saberem também como lidar com os parentes, com as pessoas que eles estão direto ali, né? Exatamente. Dos pacientes, né? Também com a sua própria morte. Claro. Porque quando eu vejo o outro morrendo, eu lembro que eu também sou mortal. Aí eu me coloco na condição humana igual que a morte. A morte iguala a todos nós. Então, como eu sou humano e o outro está morrendo, inconscientemente, aquela morte do outro vai me tocar. Por isso eu tenho que trabalhar as minhas questões pessoais também. Perfeito. Vai ser durante um ano? Um ano. Uma vez por mês, o sábado inteiro. Uma vez por mês, nos sábados. Aí assim, Um sábado apenas por mês. Um sábado por mês. Isso. Você, profissional de saúde que tem interesse em fazer esse curso, que vai ser ministrado no Hospital Santa Isabel, o telefone para contato é o 3321-1421. 3321-1421. Muito obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Por esses esclarecimentos. Obrigada mesmo. Boa tarde a vocês.